No último livro do Antigo Testamento, você vai deixar aberto aí, que a gente vai explorar, não o máximo, né? Porque senão não explorar o máximo a gente ficaria um mês em cada capítulo, mas a gente vai explorar coisas importantes para cada domingo. Então hoje vai ser o capítulo 1 do livro de Malaquias. Eu me lembro do ano passado de ter falado aqui que eu ia pregar em Malaquias, né? Acho que foi durante a semana que eu falei, por causa de um fato que me sucedeu. Eu estava lendo Malaquias na época e falei, eu quero pregar sobre isso. E foi passando. Aí eu falei, não posso deixar passar muito, não, porque senão a gente acaba também esquecendo, né? Algumas coisas, embora algumas eu consiga anotar. Então eu queria que você abrisse aí e nós só vamos pedir ao Senhor graça aqui para a gente poder falar, tá bom? Amado Deus, pedimos que Teu Espírito Santo esteja conosco como está, mas continue conosco para essa peculiaridade da pregação da Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar cada um aqui, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, para o primeiro capítulo, o título que foi dado foi: o amor divino não nos isenta de responsabilidades. Ok? Os irmãos vão entender por quê. O capítulo 1 tem 14 versículos. Bom? E eu acho relevante a gente falar sobre esse tema que nós vamos falar em uma época como a nossa, em que o povo que se chama pelo nome do Senhor, muita gente de muitas igrejas está evidenciando leviandade e inconsequência sobre o conceito do amor de Deus. A gente tem explorado mais esses elementos na escola bíblica dominical e às vezes alguma coisa durante a semana, ou na terça ou na quinta. E a gente às vezes faz uma citação aqui no domingo, né? A gente vai ver então, vamos tentar ver aqui e mostrar para os irmãos como a história do povo de Israel é parecida com a história da igreja. Ou seja, nós temos percebido, temos analisado, quem faz análises, quem estuda, quem presta atenção em algumas coisas, que os caminhos, e quem sabe também a história do povo de Israel, que os caminhos que Israel passou, a igreja está passando. A igreja também passa. A Israel foi escolhido por Deus, a igreja também foi escolhida por Deus. Amém. Isso trouxe a Israel uma alegria e exclusividade, e é a mesma coisa com a igreja. Só que chegou um momento na história do povo de Israel que fala, não, eu sou único e exclusivo e eu faço o que eu quero. Que nós estamos nessa época em relação à igreja. Não é triste isso? E Israel passou por maus bocados de aflições, porque Deus também destruiu a muitos do seu povo de Israel. Você acha que vai ser diferente com a igreja? Não será. É por isso que eu estou falando que os caminhos são os mesmos, a história é a mesma. Depois a gente vai demonstrar que assim como o Senhor não deixou de amar o povo de Israel, Ele ainda não deixou de amar o seu povo, que é a igreja. Mesmo que permita que o povo passe pela aflição, para que aprenda a valorizar o amor dele. Amém? Amém. Vamos lá então, a primeira coisa que eu quero falar, aí o primeiro capítulo, temos uma declaração de amor, no versículo 2. Aí eu quero que alguém leia, por favor, para todo mundo participar. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vos dizei, em que nos tem amado, não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Isso. Na verdade eu queria só essa primeira parte. Deus falando assim, como é que é? Deus fala, eu vos tenho amado.
Isso é uma declaração de amor de Deus para o seu povo. A mim eu achei melhor que diz assim: eu sempre vos amei. Uma das coisas mais difíceis de falar, de sair na boca de alguém, principalmente de homem, é isso, né? Fazer uma declaração de amor. Poderia não ser difícil, mas é. Quanto mais tempo se passa em convivência, menos se ouve essa declaração. Os casais de namorado vivem se declarando, mas quando se casa, tendem a diminuir a declaração. Não é verdade? Naturalmente, os membros de qualquer relação já pressupõem que o amor existe e ele é mútuo, pelo fato de estar ali, a convivência ser composta do dar, do receber, do fazer, do falar, do agir, em todos os aspectos. Então não costuma se declarar muito. Se há manifestações lá no relacionamento de companheirismo, de amizade, de cuidado, de respeito, isso já é reflexo do amor. Então não se declara muito mesmo, é até uma coisa natural. Não estou dizendo que é pecado não declarar ou é pecado declarar. Não é isso, estou falando do dia a dia, faz com que isso aconteça. Inclusive a primeira carta de João, capítulo 3, verso 18, vai falar isso: filhinhos, não amemos de palavras, né? Mas de fato e de verdade. Então falar assim, eu te amo, mesmo que seja difícil, é até mais fácil do que a pessoa demonstrar o amor. Às vezes a gente tem relacionamentos destruídos porque não fala, ou tem gente que fala, mas acaba transtornando esse amor que diz que tem, né? Desrespeitando, né? Fazendo coisas que são até absurdas, e às vezes a gente fica pensando: que amor é esse? Não é verdade? Que amor é esse? Em todos os relacionamentos, inclusive na igreja também. Não é? Mas vamos lá. Surpreendentemente, temos Deus declarando o seu amor ao povo de Israel, mesmo após séculos de convivência entre altos e baixos. Como eu disse aqui nessa tradução, diz assim: eu sempre vos amei. Não estou entendendo? Amém. Não está dizendo assim: eu vos amei um dia, mas hoje. Não está dizendo isso. Ou então não está dizendo assim: eu tenho tentado amar vocês, vocês não cooperam. Também não está dizendo isso. É uma declaração, como diz, surpreendente, porque o que o Senhor vai até falar não indicaria que ele abrisse o seu coração dessa forma. Mesmo assim, essa declaração não é por acaso, não é uma declaração de amor casual, é uma declaração para tratar do problema, um problema que havia: confiança do povo de Deus nesse amor divino. Eles não confiavam nisso. Havia um questionamento deles, da nação, desse amor de Deus. Que é o que diz esse versículo 2 que a gente leu. Vós me questionais, de que maneira nos tens amado? Deus está falando: gente, eu te amo, mas como que o Senhor me ama? É assim: se o Senhor nos ama, deveríamos ter mais coisas favoráveis a nós. É tipo assim, está exigindo. Às vezes o amor de Deus é questionado, né, por alguns que estão passando por alguma aflição, está acontecendo. Às vezes nós nos pegamos surpresos por alguém que a gente não esperava, e chega e dá uma declaração dela: eu estou passando tanta aflição que eu não sei se Deus realmente me ama. Nós pregamos isso aqui há 3 domingos atrás. Mas não parece ser esse o caso aqui do povo. Está dando a impressão de que aquele povo vivia a sua vida normal, até com uma certa medida de prosperidade material,
mas eles não estavam se importando se a sua religiosidade era condizente com os mandamentos de Deus ou não. E ainda estavam questionando. O Senhor dizendo: eu amo você. Em quê? Como que o Senhor pode provar que me ama? Não parece também que eles queriam muita interferência do Senhor no modo de vida deles. Viviam como queriam, mas quando ia fazer algo para o Senhor, faziam só para constar. Olha, já que eu tenho que ir no culto, já que eu tenho que ir na igreja, que é o templo, então vou ter que fazer dessa e dessa maneira. A declaração de amor é de Deus para eles, mas não há uma declaração de amor deles para Deus. E não só declaração, um modo de vida que mostre que eles amavam ao Senhor. E o problema disso é quando a gente chega nesse ponto e não produz nada para Deus. O mau funcionário, por exemplo, lá na empresa, que por qualquer razão esteja insatisfeito, lá onde ele trabalha, ele faz qualquer coisa de qualquer jeito só para constar, até que ele não suporte mais e acabe saindo dali. O mau aluno também na escola, os professores aqui que eu digo, vai lá no caderno dele, quando escreve alguma coisa, está tudo desorganizado, folha em branco, dever sem fazer, enfim, o tempo que ele passa ali é improdutivo e dando trabalho para os outros. Da mesma maneira, vamos falar agora, o povo de Deus, aqueles que estão se desviando da congregação, hoje não vão por uma razão, amanhã não vão por outra, depois não vão sem razão nenhuma, até que ele mesmo não se suporta. Ele não suporta a sua própria enrolação e ele acaba se afastando completamente. Por isso, às vezes, quando a gente fala aqui que uma das maiores e melhores características do povo de Deus, da igreja, é a perseverança. Amém. E às vezes eu fico na dúvida se a igreja está entendendo o que significa perseverança. Porque não importa quanto tempo passa, irmãos, o crente permanece. Jesus estava dizendo lá em Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo. Precisava falar perseverar até o fim? Não, porque perseverar, se não for até o fim, não perseverou, né? Mas ali está dando uma ênfase para a gente perceber a importância da perseverança. É esse que será salvo. Não importa quanto tempo passa, o crente permanece. Ele não só permanece crente. Enquanto ele permanece, ele cresce em graça, em fidelidade e em verdade. Amém. Olha aí. Enquanto ele permanece, enquanto ele persevera, ele se solidifica no temor a Deus, na santidade e na fé, cada vez mais no Senhor. Se isso não acontece, ele não está perseverando. No texto, o Senhor dá provas do seu amor. Vamos às provas. Uma coisa é falar, eu te amo, né? Outra coisa é mostrar, eu te amo. Entre todos os exemplos de amor que o Senhor poderia demonstrar, ele chama a atenção para a eleição da graça. Verso 2 e o 3, já foi lido aí o 2, ele termina dizendo, eles perguntando, em que tem nos amado? E Deus responde como? Com uma pergunta. Continue, Mário. Porém, aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Então estava aí, eu amei a Jacó, que são vocês, e aborreci a Esaú, que é irmão seu. Olha aí, a gente já conhece a história de Israel, não iremos falar qual foi o procedimento adotado por Deus para a eleição de Israel, mas dá para dar uma palhinha aqui.
Entre todas as nações que existiam no mundo, e não eram poucas, o Senhor não escolheu nenhuma delas. Ele simplesmente decidiu formar um novo povo para que chamasse de seu, e que esse povo também tivesse a Ele como o único Senhor. Aí o que Deus fez para que isso acontecesse? Chama Abrão, de uma região denominada Mesopotâmia, leva para bem longe dali, tipo 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros hoje não é nada, mas 3, 4 mil anos atrás era muita coisa. A fim de formar, através de Abrão, cujo nome depois foi mudado para Abraão, um povo novo, uma nova nação. Se Abraão não saísse da Mesopotâmia, como naquele lugar ia surgir um povo novo? Não tinha jeito, porque todo mundo que nascesse ali ia ser mesopotâmico, né? Então ele tinha que sair dali. Tudo ia continuar do mesmo jeito, ele tinha que sair dali. Ele saiu, para resumir, concedeu um filho prometido, chamado Isaac. Isaac também teve problemas de esterilidade, mas quando nasceu veio gêmeos, Esaú e Jacó. E um desses dois foi o escolhido e o outro foi rejeitado. O escolhido foi Jacó, seu nome foi mudado para Israel. O outro que não foi escolhido, foi rejeitado, é chamado de Esaú. Essa história está registrada no livro de Gênesis, no primeiro livro do Antigo Testamento, e no último livro do Antigo Testamento, esse que a gente está lendo agora, está dizendo aqui que o Senhor está lembrando não a si próprio, mas ao povo, que ele fez essa escolha. Ele decidiu assim: amei Jacó, aborreci Esaú. Tem várias traduções bíblicas aqui. Como é que o Senhor tratou a Esaú? Ele diz aí: aborreci. Tem outra tradução que diz: eu rejeitei. Tem outra tradução que diz: eu odiei. Para ficar em algumas. Mas quanto a Jacó, ele diz: eu sempre amei a Jacó. Fala amém. Amém. Eu sempre amei a Jacó. Aí o verso 3 ao 5, Deus fala: eu rejeitei Esaú, tanto é que eu fiz essas coisas aí, desolações. Vamos ler aí do 3 ao 5? Porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as minas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. Aleluia. Irmãos amados, olha aí, o que Deus fez com Esaú? Deu terra deserta para ele, desolou. O povo de Esaú sofreu, porque a mão do Senhor estava contra ele, contra esse povo. Até mesmo se eles se ensoberbecessem, acabamos de ler, se eles falaram: nós vamos renascer das cinzas, né? Fala aí como uma fênix, o pessoal tem costume de falar esse negócio aí, renascer das cinzas, né? Ensoberbecer, ficar em pé. Diz o Senhor que os derrotaria novamente, porque o Senhor estaria irado contra eles, não um dia, nem um ano, nem um século, mas para sempre. Por essa causa, caberia ao povo de Israel reconhecer que o Senhor de fato os amava. E além disso, Ele, o Senhor, é o governador de todas as nações, não só de Israel, mas do mundo todo. Aleluia. E as decisões das nações, os desdobramentos dessas decisões estão nas mãos do Senhor. O verso 5: com os vossos próprios olhos havereis de contemplar tudo que afirme. Grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Aleluia! Glória a Deus! Meu filho, você não vai ficar quieto não? Ué, toda hora?
Portanto, quem é do Senhor, que veja isso e entenda. Se não entendermos que os acontecimentos políticos, econômicos e sociais das nações do mundo se encontram dentro do propósito do governo do Senhor, então realmente ficaremos desesperados. Tem gente desesperada aí com o conflito da Rússia. Se a gente não entender que a mão do Senhor está nisso, se a gente não entender que o Senhor está governando essas decisões, a gente realmente fica desesperado. Mas aqui o Senhor está dizendo: todos vocês vão saber e dizer: grande é o Senhor, mesmo além das fronteiras de Israel. Aleluia. Mas mesmo que o Senhor ame a Israel, Ele não está satisfeito com a resposta desse amor. Tá? Às vezes a esposa reclama, né, do marido. Ela não entende como ela se dá tanto com o marido e ele não corresponde. Mas não é só a esposa, não, o marido também, tá? Vice-versa. Às vezes o marido não importa com ela, né? Às vezes não dá mostras do amor para ela, que ele fala que ama, ou às vezes ele nem fala nada. Não respeita ela, ou ela não respeita ele, né? Não a sustenta, faz coisas que mostram amor fajuto. Só que o amor real age diferente, porque o Senhor ama a Israel e o escolheu, precisa tratar disso. O Senhor é claro quanto a isso através da boca do profeta Amós, meus irmãos. Olha que versículo estrondoso. Amós, capítulo 3, verso 2. Leia aí, por favor, alguém. Volta aí umas páginas. Amós, capítulo 3, verso 2. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei por causa de todas as suas maldades. Que amor! Eu escolhi vocês, então eu tenho que tratar com vocês. Israel tinha que perceber, como nós hoje precisamos perceber, que o fato de o Senhor Deus ter escolhido a eles, ter escolhido a nós, para fazer parte da sua igreja, isso nos torna responsáveis perante Ele. Deveríamos saber que o amor de Deus se revela não somente, exclusivamente em bondade e misericórdia, mas em julgamento e disciplina quando isso precisa acontecer. A quem mais bênçãos e privilégio é dado, mais é exigido. Viu? O Senhor exige prestação de contas do seu povo. O poder e a prosperidade que Israel possuía estavam deixando eles acomodados no que se refere à condição especial, exclusividade de povo escolhido de Deus. Por isso ele recebeu uma advertência marcial quanto às suas responsabilidades. Só porque Deus nos chama a atenção, não devemos pensar que Ele não nos ama. O contrário que é a verdade. Não é isso que diz a Bíblia? Amém. Eu, Senhor, castigo e repreendo aqueles que amam. Se você não, você faz parte da igreja, mas se você conhecer alguém, né? Você conhece alguém que está andando por conta própria, fazendo o que deseja, do jeito que é, não se sente repreendido por Deus, você só fala com ele assim: abre o seu olho. Já está condenado. É possível que já esteja condenado. É possível. Se a pessoa não se sente repreendida por Deus, é possível. Né? E as demandas do Senhor, amados, tem a ver com a sinceridade do coração. O que Deus está pedindo? Sinceridade do coração. Eu quero que vocês me honrem. No verso 6 está aí. Olha o que o Senhor pergunta no verso 6. Olha o que ele diz no verso 6. Malaquias 1,6. Leia, por favor. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está respeito para comigo?
diz o Senhor dos Exércitos a vós outros. Então, olha, amém? Então, o filho honra o pai, né? Deus está perguntando. Sim, claro, ele responde. O servo ama o seu senhor, ou respeita o seu patrão. Sim, claro. Se eu sou pai, vocês acham que eu sou pai? Cadê a honra que vocês não estão me dando? Se eu sou o Senhor, cadê o respeito que vocês não estão tendo comigo? O Senhor, e aqui o Senhor se volta, que eu não esperei a ler, mas os irmãos leram juntos aí. O Senhor agora começa, ele direciona esse pedacinho aí para quem? Para os sacerdotes. Para os sacerdotes e líderes daquela nação, sobre essa honra e o temor. Primeiro Deus está falando com toda a nação, agora ele vai para os líderes da nação. Por que para os líderes da nação? Por que agora ele foca nos líderes, nos sacerdotes? Porque eram eles que tinham que ensinar e direcionar o povo nos caminhos da lei de Deus. E nós vamos ver aqui o que eles estavam fazendo, os sacerdotes. O povo ia lá, oferecia ao Senhor qualquer coisa, e eles, para ficar bem na fita com o povo, aceitava qualquer coisa do povo, até para não ficar sem. Os irmãos estão entendendo? Agora, se os líderes da igreja não se esforçam no ensino, o que o povo vai aprender? A tendência é que cada um seguirá o seu próprio coração, né? Porque é isso que todo mundo diz aí. O que eu faço? Aí eu digo, segue seu coração. Não, segue a palavra de Deus, gente. Amém. Viu? Segue a palavra de Deus. Se quer mostrar que ama a Deus, segue a palavra de Deus. Deus quer que eu seja feliz. Deus não quer que você seja feliz, não. Deus quer que você seja obediente. Amém. A obediência a Deus conduz à felicidade. Agora, a felicidade sem obediência conduz ao inferno. Então, cada um faz as coisas do seu ponto de vista. Quando falamos sobre a adoração verdadeira, né, na outra semana, semana passada, retrasada, explicando que o Senhor não recebe a adoração de qualquer jeito. E aqui nós temos o exemplo. Olha o verso 7, o Senhor chamando a atenção deles. Leia aí, por favor. Oferecer sobre o meu altar pão impuro, e dizer, em que te havemos profanado? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Olha aí, oferecendo coisa impura a Deus, oferecendo qualquer coisa a Deus, levando ao altar de Deus. Ainda perguntava, que isso é desonra? Tinham perdido a noção do que é honra. Perderam a noção. Ainda perguntava como isso é desonra, irmãos. Queridos, sempre que fazemos a coisa de qualquer jeito na obra de Deus, estamos desonrando a Ele. A nossa atitude de desprezar o culto faz com que o culto fique sem importância mesmo. Você vai no culto? Não. Se alguém, né, que não tem conhecimento, não deve ser tão assim, porque a pessoa mesmo não quer ir, né? Isso é um negócio assim, bom não. E quando é bom, não, bora lá. O negócio é bom, não é assim? Um incentiva o outro, um influencia o outro. Não dá para coisa errada, não é assim? Para ir para os lugares indevidos, não é assim? Mas para a igreja, o próprio crente, não. Você não vai no culto? Não. Se fosse até cansei hoje. Não, vamos deixar para outro dia. Olha só. Quem vai dar valor à igreja, ao culto, se os próprios membros não dão? A outra reclamação aqui que nós temos é que eles ofereciam qualquer animal para ser sacrificado. Animal cego, aleijado, doente, roubado. Não importava. Eles talvez nem queriam oferecer, mas já que iam ter que oferecer, aí que fosse o pior. Vê o verso 8, por favor. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo,
não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha aí, meus irmãos, o Senhor chama atenção aqui para o fato de que, se a gente considera alguém, né? Se a gente tem alguém em nossa estima, né? Quando a gente oferece alguma coisa para essa pessoa, né? Por exemplo, às vezes eu vou visitar os irmãos, chego lá, os irmãos ficam preocupados, não, toma um café aqui, né? Tem um queijo aqui, tem um banquete. Por quê? Né? A consideração. Né? Os irmãos podem até continuar fazendo isso. Todo mundo. Estou brincando, viu? Mas é para todo mundo, né? É para mim, é para todo mundo, né? Eu estou brincando aqui. Então a gente procura oferecer o melhor que a gente pode. Não é o melhor que a gente não pode. O melhor que a gente pode, o melhor que a gente tem. Se eu tenho só café naquele momento, mas é o melhor que eu tenho, não tem problema nenhum. Era isso que Deus estava falando, né? A gente procura oferecer o melhor do que nos é possível, mas o Senhor falou exatamente: se vocês convidarem alguém de prestígio, ele deu exemplo aqui do governador, vocês vão oferecer a ele qualquer coisa? Acho que foi na quinta, estava aqui, né, no momento da oferta, né, foi falado, e aí eu disse na hora da mensagem que eu ia falar um versículo sobre do que oferecemos ao Senhor e até da quantidade. Aqui é bom para a gente aprender, tem um Marvel também, em Provérbios 11, 24, porque a gente fala da qualidade, mas Provérbios 11, 24 fala também quando a gente retém a quantidade mais do que deveríamos reter. Vamos ler esse versículo. Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Está vendo? Retém o que deveria dar. Pega uma outra versão tradicional aí. Alguns há que espalham e ainda se lhe acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Essa versão eu queria. Retém mais do que é justo. O que é mais do que é justo? Deus não quer que você dê tudo que é seu e você fique sem nada. Não existe isso não. Mas existe aquilo que você pode oferecer ao Senhor, mas você está retendo. Aí é mais do que é justo. E aí o que acontece? Pura perda para você. Então, Deus quer qualidade sim, mas Ele quer quantidade também naquilo que você pode, naquilo que Ele te abençoou, e cada um é de um jeito. Cada um é num determinado valor. Por isso que salários são diferentes, que cada um ganha aqui. Um é de um jeito, outro é de outro. Então não nivela, você tem que dar igual a todo mundo, não. É de acordo com o que Deus está te dando no momento. É um escritor chamado Moore, ele diz o seguinte: o Senhor não despreza, olha só, o Senhor não despreza o pouco da viúva, mas despreza o pouco do avarento. Não é interessante isso? Ele não despreza o pouco da viúva, porque ele sabe que é aquilo que ela tinha. Ela deu até tudo, né? Mas ele despreza o pouco. Uma religião barata que não custa nada, realmente não vale nada. E Deus não quer nada com isso. Não participa disso. Não chame Deus para isso. O Senhor chegou ao ponto, irmãos, aqui. Olha só, a coisa ficou tão brava, tão feia, que o Senhor chega ao ponto de desejar que as portas do templo não fossem abertas. No verso 10 aí. Por causa da vergonha que essas ações causavam. Leia o verso 10. Tomara houvesse entre vós quem fecha as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Olha aí, o Senhor chegou a esse ponto. Desejar que a igreja não fosse aberta. Veja como não é muito diferente do que está acontecendo nas igrejas, no modernismo das igrejas hoje. Irmão, pode ficar tranquilo que eu não estou falando de ninguém aqui, tá?
Eu sei, eu conheço cada um dos irmãos aqui, eu sei. Eu, no final, vou falar por que eu estou falando essa palavra aqui. Além de ser Deus que colocou no coração, né? Já há alguns meses para falar. Eu sei, não estou falando para ninguém aqui, pode ficar tranquilo. Todo dia agora uma novidade nessas igrejas modernas. E nenhuma dessas novidades tem a ver com santificação, com oração, com consagração. É igreja de gay agora, né? É igreja de gay, é culto de MMA, é culto happy hour, é culto do beijo, é culto pet. Traga o seu pet para receber a oração. Irmão. É culto da besteira, culto da futilidade, culto da idiotice. Vai ter gente lá, mesmo se colocar assim. Os sacerdotes aí dessas igrejas modernas acabaram com a escola bíblica dominical, né? Com o estudo bíblico, com os cultos da oração, né? Aquele dia que tinha negócio, irmão, vamos passar hoje o dia em consagração, vamos para a igreja ter um momento de consagração. Acabou esse negócio, desprezando o culto verdadeiro e foi substituindo com essas novidades. Se os sacerdotes e os líderes fizeram isso, como você espera que a igreja vai agir? Como que a igreja vai ser? Né, meus irmãos? Aí o Senhor diz, não é melhor fechar as portas mesmo? Não está escrito aí? Para não envergonhar, né? E depois a gente vê o que está acontecendo entre esses mesmos aí. Muitos estão se desviando dessas igrejas. Na verdade, desviando da igreja, que nem convertidos eles eram mesmo. Desviando, se cansaram das próprias besteiras que estão oferecendo ao Senhor, profanando o nome do Senhor. Depois eles se cansam de profanar o nome do Senhor. Olha o verso 12 e 13 aí. 12 e 13, leia agora. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta, aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Está vendo aí? Eles mesmo recebem um negócio que eles cansam, eles não aguentam. Não só o Senhor está cansado, até eles. Eu faço parte do louvor aqui, os irmãos sabem. É uma coisa que a gente sempre fala com os meninos aqui: tem que melhorar. Ainda não está bom. Hoje eu achei que foi um pouco melhor do que das outras vezes. Tem que melhorar, mas não é só aqui. Cada um de nós. Aqui é que está aparecendo, mas cada um de nós estamos vindo aqui para adorar o Senhor, né? Então essas pessoas se cansam do que elas mesmas. Quem colocou essa impureza aí foi vocês mesmos. Vocês estão cansados dessa besteira que vocês fizeram aí, ó, né? Quando eles chegam a descobrir que o Senhor, nem descobre, né? Que o Senhor não se agrada e nem aceita isso, eles só se cansam e vão embora. Agora, se eles tivessem certeza, se você tem certeza que aquilo que você vem aqui e oferece ao Senhor é o melhor e que Deus está se agradando, vocês vão parar de oferecer a Deus? Claro que não, irmão. Deus está se agradando, os anjos dos céus estão louvando a Deus junto com a igreja. Quando a igreja louva aqui, aleluia, você vai parar? Não. Você vai louvar, vai glorificar. O Senhor já me deu esse entendimento por umas 2 vezes no decorrer da minha existência. E quando nós estávamos louvando, eu tive essa percepção espiritual de que juntaram aos nossos louvores os anjos do céu e o Senhor assentado no seu trono, recebendo. Você vai querer parar? Claro que não. Então, se agradamos ao Senhor, a alegria dele invade nossa alma e não nos cansaremos de exaltá-lo. Então, de 2 a 1 com esse povo aí que se cansa, né?
ou está oferecendo ao Senhor culto e adoração errada, ou eles não são pessoas do Senhor. E aí nós temos uma palavra forte aqui no verso 14. Não é aquele negócio de oração forte, não. É uma palavra forte, sentença, condenação. Vê aí o verso 14. Pois maldito seja o enganador que, tendo animal do seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. Então tá aí. Olha que palavra, irmão, ruim de se ouvir. Maldição. Inclusive o Antigo Testamento, a última palavra também é essa. Maldição. Olha como é que termina o Antigo Testamento. Diferente do Novo, né? Mas olha aí agora. Maldito seja o enganador. Maldito. Eu sei que estamos no tempo do Novo Testamento, e tem gente que fala, Jesus veio abolir toda e qualquer maldição, não existe mais maldição, irmão. A minha pergunta é então as maldições acabaram? Você nunca viu escrito lá no Novo Testamento essa palavra, não? Pois releiam, porque tem lá. Tem lá essa palavra, várias vezes, inclusive. Pega uma concordância e olha lá. Leia direito e verão que a palavra maldição aparece no Novo Testamento também. O certo, aceitando ou não essa palavra, a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba, né? Gálatas, capítulo 6, verso 7. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso colherá. Se não quiser dar um nome de maldição, que não dê, mas consequências drásticas estão sendo colhidas pelos que desprezam o culto e oferecem ao Senhor qualquer coisa. O irônico nisso tudo é que, mesmo agindo assim, eles esperam bênção, mas ficam surpresos com essa palavra que Deus fala: maldito seja. Quando você vai ofertar e dizimar, o que você pensa? Eu sei. Eu vou dar qualquer coisa aqui. Ou não, é a minha oferta ao Senhor. Eu vou dar isso aqui. Estou jogando para Deus esmola? Olha o caso que o Marco contou aqui. É esmola para o Senhor? É esse aqui. Não, esse aqui é os meus dízimos. Eu reconheço a mão de Deus, a bênção de Deus na minha vida. Né? Esse culto que eu vim prestar ao Senhor aqui hoje é ao Senhor, não é qualquer culto, é ao Senhor. Enquanto o povo está orando, os irmãos estão orando, eu estou aqui suviando, estou aqui olhando para lá e para cá, eu estou aqui vendo o que está acontecendo, o movimento é um movimento de oração. Amém. Então bora orar. O movimento do louvor, então vamos louvar. O movimento é de honrar a Deus, a comunhão dos santos, porque isso honra a Deus. Então eu vou fazer junto. Eu não vou para os irmãos cumprimentar, não é só porque eu amo o irmão, não, porque a comunhão da igreja está na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. É nele que nós somos unidos e amamos uns aos outros. É nele, é por causa dele que as diferenças vão diminuindo até se acabar. Esse culto é para o louvor ao Senhor, então. Aí o fim do verso 14 fala que o objetivo que as pessoas consertem isso é que todos temam o nome do Senhor. Eu sou o grande rei, o meu nome deve ser temido em toda a terra. Não somente todos do nosso meio, viu? Mas todos que souberem disso vão saber entender que o Senhor está nesse lugar. Se aqueles que dizem ser do Senhor agem sem temor e reverência ao seu santo nome, quem que vai respeitar o nome do Senhor? O nome do Senhor já está sendo chacota aí no povo do mundo, na boca do povo do mundo. Irônico que Paulo fala isso em Romanos 2, verso 4. Vamos ler lá? Romanos 2, verso 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade,
tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Romanos 2, 4? Leia direitinho. Romanos 2, 4. Então eu fiz errado aqui. Os gentios blasfemam no nome de Deus por vossa causa. Posso ter anotado errado mesmo. Deixa eu ver aqui então. Desculpe aí então, viu, irmãos? Eu anotei errado, mas nós vamos ver isso. Vamos lá, vamos deixar então para a gente continuar, mas eu queria que os irmãos me cobrassem, tá? Com a anotação errada aqui, mas o apóstolo Paulo fala isso. Se tiver alguma concordância rapidinho aí, vai ajudar. Quem fala assim, por causa de vós, né? Os gentios blasfemam do nome de Deus. E não está lá no Velho Testamento, não, porque Deus reclama isso do povo de Israel, lá em Ezequiel, por exemplo. E a igreja precisa ter essa atenção. Quando os crentes agem aí como fofoqueiros, como brigões, como mentirosos, como adúlteros, como desonestos, espero que os ímpios falem o quê? Romanos 2, 24. Então é 24. Obrigado aí. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Aí. É o verso 24. Nossa, é porque o 4 do meu computador está dando uma falhinha. Eu aperto o 4 e não aparece nada. Eu tenho que olhar. Eu não olhei isso. Tá vendo aí, meus irmãos? Só uma coisa diferente do povo de Israel com essas igrejas modernas aí. Que o povo de Israel reclamou que em que tu nos tens amado, né? Eles reclamaram disso. Esse povo da nossa igreja não tem dúvida nenhuma dessa igreja moderna. Eles não têm dúvida não. Deus ama, Deus faz tudo por mim, Deus é isso, Deus é aquilo, né? Tudo que eles falam é do amor de Deus. É amor de Deus. Eles não falam sobre as implicações, as exigências do amor de Deus. Eles só falam o amor de Deus. Só se encontrará com amor, irmão. Como eu já ouvi isso, né? Tudo, pastor Charles, tudo que Jesus falou foi sobre o amor. Deus Tudo que você tem palavra de Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João, que você custa uns meses para ler. Tudo que Jesus falou só foi sobre o amor. Falou mais nada. Só isso. Meu Deus. Né? Irmãos, só se encontrará com o amor e a misericórdia de Deus quem guardar os seus mandamentos. João 14, 21. Vamos lá. E quem temer o nome do Senhor. João 14, 21 diz como? Já estamos terminando, tá? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aí, ó. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Tá vendo aí? Quem que ama o Senhor? Eu. Todo mundo levanta o dedinho. Aí Jesus está falando, sabe quem me ama? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Pronto. Ama a Deus. Lá de ser mentiroso. Temer o nome do Senhor. Porque Deus não é só porque Deus é amor que Ele deixou de ser um Deus santo. O amor de Deus não anula a santidade dele. Mas, graças a Deus, parece que nós temos uma solução nesse capítulo. Para o problema que esse capítulo apresenta. Está aí no verso 9. Só a primeira frase. Diz aí o quê? Agora, pois, suplicai por favor de Deus,
Isso. e nos conceda a sua graça. Então tá aí. A minha diz assim: suplicar, pois, agora mesmo, graça e favor de Deus, para que tenha compaixão de nós. Olha aí. Está entendendo, meus irmãos? Nós estamos aqui agora diante de um chamado de arrependimento. O amor verdadeiro faz isso. Se o Senhor não estivesse se importando com o seu povo, se o Senhor não amasse o seu povo, deixaria tudo correr a solto, do mesmo jeito, o povo ia se degenerando até chegar ao seu fim. Mas o amor sempre mostra o caminho da bênção. O amor sempre mostra a solução. O caminho da bênção é oração de arrependimento. Aí, suplicar em favor do Senhor. Depois, a presença de sacerdotes e líderes que ainda procuram preservar santos seus locais de culto, verso 11, e ensinam o sentido verdadeiro de como as ofertas a serem apresentadas ao Senhor devem ser de forma que adorem o seu santo nome. Leia o 11. Mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Irmão, entenderam aí? Então tem sim muita gente se desviando, mas tem gente que não está. Aleluia! Tem gente, muita gente fazendo errado, implantando modernismo nas igrejas, mas tem gente que você pode olhar e pode imitar, porque eles estão adorando verdadeiramente ao Senhor. Tem igreja que não está entrando nesse negócio, tem igreja que continua pregando como deve ser a adoração verdadeira. Tem sim a gente se desviando, mas tem outros que não. Veja o profeta Elias, a pregação que eu fiz no casamento ali do irmão semana passada. Elias num desespero emocional e psicológico até. E quando você está emocionalmente, psicologicamente abalado, também dá uma abalada na estrutura espiritual. E ele diz assim: ó, faz o seguinte, eu não sou melhor que ninguém, me mata logo aí, que eu não estou aguentando mais. E Deus chama aí, vem cá que nós precisamos conversar. O que está acontecendo? Falou: ó, você está vendo, a nação inteira se desviou. Eu fiquei só. E Deus falou: ó, não, você não ficou só. Eu guardei 7.000. Tem 7.001. Aleluia! Eu guardei 7.000. Irmão, claro, o que é 7.000 comparado com uma nação? É pouco. Mas o Senhor está vendo. Você está vendo você está vendo você, que louva, que engrandece, que tem adoração verdadeira. O Senhor te guardou. Ele vai continuar guardando. Amém. Diz aí pro seu vizinho: o Senhor está te guardando. Que nós sejamos contados entre eles. Para nós concluirmos, então, o objetivo desse primeiro sermão, que é o primeiro capítulo de Malaquias. Nós vamos falar cada domingo, né? Capítulo, como eu já disse. Aleluia! Como eu disse, irmão, não é acusar, porque eu sei que não. Graças a Deus, pela graça de Deus, nada do que nos gloriarmos, nós não estamos entrando nisso. Mas é para mostrar aos irmãos que nós estamos nesse meio aí. Nós estamos vivendo essa era. Estamos no meio dessa sociedade que está agindo assim. E esse número de crentes, entre aspas, que está crescendo, está tomando conta dessa geração. Principalmente dos novos, que gostam de coisa nova, coisa diferente. A gente tem que tomar cuidado, novidade. Eu já disse para outras vezes aqui, em outras ocasiões, mais tempo, na cultura do mundo a gente anda com o pé atrás. Ah, mas isso aqui não é pecado, isso aqui não é, isso aqui não é. A Bíblia não fala nada sobre isso. A gente anda com o pé atrás. Aonde isso vai dar? Vamos aguardando. Amém. Glória a Deus. Vamos aguardando. Não vamos condenar que é pecado, mas também não vamos dizer que não leva, pode conduzir ao pecado. Né? Então, a intenção é essa. Porque eles levam a gente a pensar que já que os tempos mudam, a igreja também deve mudar o conteúdo da pregação, a exposição da palavra de Deus, a adequação das escrituras à cultura global. Né? Não tem pastor aí falando isso? Temos que adequar.
Temos que atualizar a Bíblia. Irmãos amados, o nosso objetivo aqui então é reafirmar no nosso compromisso como igreja de Deus, não permitir que fiquemos adequados a isso aí. Não são as escrituras que se adequam a nós, ou a nossa cultura, é o contrário, nós devemos nos adequar à Bíblia Sagrada. Aleluia. Porque se abandonarmos a maneira de ser bíblica, não estaremos entre os santificados e entre os que fazem parte da verdadeira igreja do Senhor. Esta foi a história de Israel. Confiando nesse amor divino, se desviaram totalmente para o propósito qual Deus os chamou e viveram como se não possuíssem esse amor em suas vidas. Então vemos uma igreja falsa que tudo que prega é o amor divino, mas amor esse que ao invés de os fazerem aproximar-se da pessoa de Deus, tem distanciado mais. Que amor é esse? Então o objetivo é identificar esses grupos que também tem nome de igreja, tá bom? Eles não vão tirar o nome de igreja lá não. E chamam também de irmão, fala que é irmão, mas medirmos o nosso amor a Deus, se é um amor. O amor que nós temos a Deus é um amor que produz reverência e temor ao nome dele, então nós estamos dentro dos confortos. O amor de Deus que você tem, está produzindo temor a ele? Está honrando o nome dele? Você tem reverência pelo nome dele? Então sim, está sendo, como é que é? Deus falou que nos ama, a gente ama ele, como é que é o nome disso? Reciprocidade. Reciprocidade. Está tendo reciprocidade. Amém? Amém. Então você ama a Deus? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Só lembrando, o cachorro